Olá, prezados alunos. Estamos mais uma vez tendo a oportunidade de dialogarmos sobre o uso das tecnologias e o ensino de geografia. Nessa semana, nessa oportunidade que temos, vamos trabalhar alguns elementos que estão relacionados à sociedade da informação e à alfabetização midiática. Qual o objetivo da gente abordar esses dois elementos, sociedade da informação e alfabetização midiática? Uma vez que nas semanas anteriores foi possível realizarmos leituras de textos do professor Manuel Castells e Pierre Levé, como também habilidades e competências da Unesco, entre outros, temos agora a oportunidade de compreender que a sociedade da informação tem como base, na verdade tem como pré-requisito a alfabetização midiática. Só que antes de falarmos da alfabetização midiática é importante termos uma definição básica da sociedade da informação. Diversos autores apresentam o conceito da sociedade da informação, mas eu acho interessante trabalhar com o conceito apresentado por Tadao Takahashi, um analista da informação que trabalhou durante anos no Ministério da Ciência e da Tecnologia e tive a oportunidade de publicar um livro que foi a base da transformação da sociedade da informação no Brasil a partir do final da década de 90, que é o Livro Verde. É um livro que está disponível no próprio site do Ministério da Ciência e Tecnologia. O que ele nos traz? Ele apresenta que a sociedade da informação não é um modismo. Na verdade, a sociedade da informação ela representa uma profunda mudança, tanto no âmbito da organização social, como no seu modelo econômico. E essa nova organização, esse novo modelo, ele constitui um novo paradigma, que já foi apresentado pelo professor Milton Santos, e essa semana vocês tiveram a oportunidade de ler, que é o paradigma técnico-científico informacional, ok? Então vamos trabalhar com o conceito da sociedade da informação apresentado por Tadao Takahashi. Só que, a relacionarmos o ensino da geografia com a sociedade da informação, é interessante destacar mais uma vez as categorias básicas da geografia, que é o território, que é o espaço, que é o lugar, que é a região, que é a paisagem. E fica uma pergunta: como essas categorias elas estão presentes hoje nos conteúdos disponíveis da sociedade da informação? Como essas categorias elas são apresentadas no ensino da geografia e nos conteúdos digitais disponíveis no ambiente virtual? Como essas categorias elas são apresentadas em diversas linguagens da comunicação, na linguagem cinematográfica, na linguagem televisiva, na linguagem jornalística. Então, nós vamos ter a oportunidade de relacionarmos as categorias com o conceito da sociedade da informação. E essas categorias, elas também estão presentes na definição da sociedade da informação, trazida pelo professor Manuel Castells, que ele apresenta a informação como matéria-prima. Uma vez que a informação ela é a matéria-prima, é o elemento básico para qualquer tipo de ação, ela é o elemento básico para qualquer tipo de produção. Só que essa informação, essa matéria-prima, ela tem um efeito muito mais dilacerante, ela tem um efeito muito mais enfatizante. Por quê? Porque ela se propaga no meio dessas novas tecnologias. Essas novas tecnologias, elas apresentam diversos formatos, dentro dessa lógica de redes, onde ocorre a flexibilidade do espaço da informação, a flexibilidade do tempo da informação, a flexibilidade até da instantaneidade da informação. E essa flexibilidade, essa lógica, essa matéria-prima, ela está integrada numa base de convergência.
Essa base de convergência, que é a convergência da informação, ela é apresentada também pelo professor Tadao Takahashi, onde você tem 3 elementos. O primeiro elemento é a base, é o suporte dessa informação, são os equipamentos. O segundo elemento são os conteúdos que estão dentro dessa base. E o terceiro elemento está no leitor desse conteúdo. Então, nós vamos ter na base da convergência técnica, tecnologia e receptor. E qual é a relação desses elementos, tá, com a sociedade da informação? É o processamento de todo esse material pelo receptor. Não apenas o processamento, mas como esse receptor ele vai fazer o uso dessa informação. Um uso que tem a capacidade de gerar uma perspectiva de desenvolvimento. O uso que tem a capacidade de gerar uma perspectiva de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento intelectual, uma melhoria na qualidade de vida, uma vez que essa informação ela apresenta diversos usos. Aqui temos uma figura que mostra a base da convergência tecnológica. Como eu tinha citado anteriormente, os 3 elementos. Esses 3 elementos, eles estão em um processo linear. Só que dentro desse processo, nessa forma você tem o elemento principal, que é o conhecimento. Então, a informação, ela é absorvida por esse sujeito, mas não necessariamente ela é decodificada, não necessariamente ela é compreendida. Então, se ela não é decodificada, se ela não é compreendida, lamentavelmente, ela não vai ter a capacidade de produzir conhecimento. Se ela não tiver a capacidade de produzir conhecimento, ela não vai ter a capacidade de gerar nenhum tipo de desenvolvimento. O que nós vamos ter, tá? Por outros autores, que a informação é um elemento básico. Só que para que ela possa se tornar efetiva, para que ela possa se tornar eficiente, é necessário que se faça diversas operações intelectuais. Essas operações intelectuais, elas são feitas pelo receptor. Nesse caso, elas são feitas pelo nosso aluno. Eles devem ter a capacidade de decodificá-las ao mesmo tempo de compreendê-las. Nesse elemento, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial, tá? Mas quando nós falamos da sociedade da informação, quando nós falamos da produção do conhecimento, quando nós falamos em novos conteúdos e novas abordagens do ensino da geografia, nós estamos falando da quarta revolução industrial. Nós estamos falando do período que tem como base, certo, 1990, o período que tem como base a propagação dos meios de comunicação, o período que tem como base a propagação da informação. No entanto, essa propagação desse meio e dessa informação, ela tem gerado um novo tipo de analfabetismo. Nós não estamos mais falando de um analfabetismo clássico. Nós não estamos falando de um analfabetismo funcional. Nós estamos falando de um analfabetismo midiático. Analfabetismo esse que foi apresentado em 2005 numa conferência da Unesco em Alexandria, onde ela apresentou uma proposta elaborada por diversos estudiosos da comunicação e da educomunicação, né, e da educação, como uma ferramenta de um novo currículo, como uma ferramenta de um novo processo didático. E que ferramenta é essa? Que processo é esse? É a capacidade de fazer uso da informação para a produção de uma nova alfabetização, de uma alfabetização informacional. Só que essa alfabetização informacional, ela tem como base uma alfabetização midiática. O que nós vamos ter para esse processo? Nós temos os elementos da comunicação.
Nós não estamos falando mais da correspondência, nós não estamos falando mais da carta, nós não estamos falando mais do primeiro meio que foi extremamente difundido a partir da primeira revolução. Nós não estamos falando também especificamente do rádio e da televisão. Nós estamos falando a partir da quarta e da quinta geração. Como você pode ver nessa figura, nós vamos ter a correspondência, temos o rádio, teremos a televisão, muito presente, muito importante na nossa sociedade, uma vez que, segundo os dados do IBGE, Amostra Nacional Domiciliar de 2017, mais de 90% dos lares, né, brasileiros têm mais do que um televisor. Isso significa que nós temos mais de 90% da população tendo acesso ao tipo de informação apresentada pelo mundo televisivo. Só que nós temos também mais de 70% de uma geração que se informa diariamente através dos meios digitais. Então nós estamos falando da quinta geração, que tem uma relação cultural com a segunda geração. Nesse meio nós temos a terceira geração e nós temos a quarta geração. A terceira geração bastante difundida no Brasil através do cinema, através da linguagem cinematográfica. E a quarta geração através das teleconferências, tá? Mas como esses mecanismos eles contribuem, mas como esses mecanismos eles possibilitam o processo de alfabetização? Vamos observar, tá? Mas antes da gente fazer essa observação, é importante que fique claro a definição de alfabetização informacional e de alfabetização midiática. Nós vamos ter aqui, nessa proclamação que eu citei há pouco tempo, uma definição de alfabetização informacional. Ela corresponde às luzes do novo desenvolvimento, às luzes da nova prosperidade e da nova liberdade. Eu gostaria de citar como exemplo, nessa perspectiva da nova prosperidade e da nova liberdade, o uso que a geração digital do norte da África, o uso que a geração digital dos países árabes fizeram na Primavera Árabe, onde eles tiveram como um meio principal, certo? A internet, na verdade a rede social, o Facebook, e através desse meio eles criaram um novo modelo de... Não é que eles criaram, na verdade esse novo modelo já existia, mas eles propagaram a importância de uma nova organização do modelo de movimentos sociais, que é uma organização mais interativa. Então essa organização mais interativa, que teve como ponto de partida a informação, essa disposta nos meios digitais, fez com que esses jovens eles mostrassem para o mundo o processo ditatorial que esses países viviam há mais de 50 anos e solicitaram também ao mundo um processo de participação na abertura, na democratização, não só da liberdade de expressão, mas de escolha política. Foi através desse movimento, foi através da informação, das mídias, que ocorreu o processo de revolução e de modificação dessas nações com relação ao modelo político. A própria Unesco também ela apresenta a alfabetização midiática, que é o elemento principal da alfabetização informacional. E o que a Unesco ela traz como alfabetização? É um meio, é uma linguagem a qual todo indivíduo que se apropria, ele pode gerar uma possibilidade de desenvolver competências e ao mesmo tempo aperfeiçoar suas habilidades, fazendo um uso melhor um processo de desenvolvimento e de transformação. Então, quando a Unesco fala, através de um grupo de estudiosos, que essa alfabetização